Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje, mais uma vez, com o apoio da Engui, temos a novíssima Engui L20 3.0 Boost. Contamos com um quadro em liga de alumínio neste formato Step-Through. Podem passar as pernas à vontade. O motor tem 250 watts de potência. De torque temos 75 Nm. À frente temos suspensão hidráulica, que é ajustável tanto na pré-carga como na compressão. No ajuste da compressão tem vários níveis e até podem trancar. E nesta versão 3.0 já temos amortecedor atrás com 30 mm de curso. Para parar esta menina contamos com travões hidráulicos de 2 pistões e discos de 180 mm tanto à frente como atrás. Os pneus estão mais uma vez a cargo da Shaoyang e têm aquele sistema muito resistente aos furos e são uns 20x3. Na transmissão contamos com um desviador Shimano Turney e uma K7 de 7 velocidades. O comutador das velocidades também é da Shimano. Temos 5 níveis de assistência à pedalagem. De sublinhar que esta assistência à pedalagem é assistência ao torque. Temos um sensor da Mivis. E claro, para cumprir a lei, esta máquina está limitada eletronicamente a 25 km/h de máximo de assistência à pedalagem. E para que não haja dúvidas, estão aqui todos os certificados. E para vos dar uma ajuda quando estão com a bike à mão, tem aquela que eu gosto de chamar assistência ao empurrão. Ficam a carregar no sinal de menos, aí vai ela. Para alimentar esta bike temos uma bateria com 48 volts, 3 Ah e pode ser carregada aqui. Se quiserem retirar a bateria para carregar em casa ou no escritório, muito fácil, é só rodarem e já está. A fábrica diz-nos que esta bateria tem de autonomia 120 km em assistência 1, 100 km em assistência 2 e 85 km em assistência 5. Como esta máquina traz um carregador de série com 54,6 volts, 8 amperes, ouviram bem, 8 amperes, só demora a carregar 2 horas. Como já devem saber, esta máquina é completamente dobrável e ajustável. Podemos ajustar aqui o guiador para uma posição mais baixa, podemos dobrá-lo, aí está ele. E agora, para fechar a bike, muito simples, vamos lá isto. Aí está ela. Para voltar a pôr tudo no sítio, podem ligar o cronómetro, vamos lá isto. Está a contar? Já está. Subir o guiador. O peso desta bike são 33,2 kg, digamos que não é leve, mas aguenta cargas até 150 kg. Esta rack traseira aguenta 25 kg e é ótima para transportar estas malas da Engui. Aqui podem levar tudo. A altura aconselhada para os utilizadores está entre 1,55 m e 1,90 m. Antes de arrancarmos para test ride, só me falta acrescentar que o farol da frente tem 30 luxes, atrás temos um farolinho com sinalização de travagem e temos a app que podemos ligar ao display, mas isso falamos mais à frente. E vamos já para test ride, companheiros. Vou começar aqui com uma maldade, aqui com esta subida de 40 graus de inclinação. Siga! Claro que esta máquina, embora só tenha 250 watts, temos aqui 75 Nm. Não é a brincar, vamos aqui meter em ajuda 5. Vamos lá isto. Vou aqui em terceira. Deixa lá meter mais uns dentinhos para ver se ela sobra mesmo. Sexta. Agora carrega aqui no boost. Isto tem botão boost, este daqui. Nota-se bem a diferença. Com o boost metido. Espetáculo. Vou em sexta. Até mais. Ponho sétima. É sempre para subir. Que espetáculo. Agora vou largar o boost. Nota-se. Nota-se que aqui o torque é menos. Temos menos força. Basicamente, o que é que faz o boost? Dá-te um torque extra.
Aí está ela, mais um bocadinho. Pá, isto só apetece andar com o boost metido. Não é que ela não tenha força sem o boost. Pá, mas a subir vou-te dizer. Pois é, esta assistência ao torque é aquela maravilha. Ora, vamos lá testar aqui os modos de assistência. Vou tirar aqui para o 1, quase parar. Vamos lá testar. Vou começar a pedalar. 21. Vamos lá ao modo 2. Pá, aqui está a tocar nos 25 e eu sinto que ele ainda assiste com mais potência do que o modo 1. Ok? Vamos ao modo 3. Vamos lá começar a rolar. Para o modo 3. 25. É certinho. Chega aos 25 na boa. Sendo que, lá está, tem mais potência que o modo anterior. Eu estou-me sempre a repetir, mas é um facto. Vamos lá ao modo 4. Vamos lá a este. Vai aos 25. Pá, até tenho a sensação que aos 26 ainda vai a assistir. Ok? Vamos lá ao modo 5, só para finalizar. É sem dúvida o que tem mais potência, o que utiliza mais potência. Claro, agora vou pedalar aqui a 28 e parece que vai a assistir, mas é porque vai a descer e a bike tem, de facto, ainda por cima com o peso que ela tem. Pá, muito fixe, muito fixe. Começar agora aqui a subir um bocadinho. Modo 5, dou-lhe o boost. Portanto, vou subir a 25. 24.8. E vai a assistir. Pá, impec. Muito bom desempenho. Agora vamos lá experimentar aqui a transmissão sem assistência absolutamente nenhuma. Ora, vou em sétima a pedalar aqui, na boa. De pé também se pedala muito bem. Ora, sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Entrou tudo na perfeição e vem afinado de fábrica, nem lhe toquei. Já agora, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Tudo impecável. Não é preciso afinar absolutamente nada. Está na altura de fazermos aqui a primeira paragem, não é, companheiros? Muito bem. Então já vimos a máquina a subir, o power dela a subir. Já vimos aí os modos de assistência, até quanto cada um deles dá. Pá, isto realmente, assistência ao torque, é que é imediata, é que não há delay absolutamente nenhum. Já vimos também a transmissão, epá, está a funcionar, está super afinada, vem super afinada de fábrica, impecável, nem precisa de mexer. E agora vamos ver o unboxing e a montagem no instante, é muito rápido. Até já. Vamos lá ao unboxing, companheiros. Aí está ela, vamos tirá-la da caixa. Ora, 1, 2, 3 embalagens. Volta para a bancada de trabalho e aqui temos o selim e o respectivo espigão, o guarda-lama, é dos que eu gosto que não fazem barulho. E vamos tirar a roda e vamos começar a destapar o selim. Ora, aí está ele, um selim ergonómico. Epá, isto é muito fofinho. E vamos à segunda caixa, uns pedais de metal e que devem ter um grip brutal. Uma bomba para encher os pneus, o descanso, esta peça já se vai ver para o que serve, um conjunto de chaves aqui dentro do saquinho para montarmos a bike e mais uma chave à parte, o eixo da roda da frente, um conjunto de parafusos, anilhas e pastilhas dos travões suplentes e vamos à próxima caixa. Ela! Nunca tinha visto isto à parte. Isto é para montarmos o guiador. E nesta última caixa, adivinho o que seja, não é? Ora, aí está ele, o tão desejado carregador. 54,6 volts, 8 amperes. 8 amperes! Isto a carregar vai ser ultra rápido, de certeza. Vamos começar por montar o descanso para dar estabilidade à bike. Agora parece que vamos ter que desmontar esta peça aqui, retiramos esta anilha e vamos colocar o tubo. Vou fechar para ver como é que fica bem a posição e agora aperto o central e aperto estes dois laterais. Começar a colocar o guiador, dar aqui mais um aperto
Vou tirar o descanso, que parece que atrapalha mais do que o que está a ajudar. E vamos colocar o selim. Vou virar a menina ao contrário, colocar o guarda-lama da frente e o farol. O guarda-lama tem que se prender também do lado. E como já sabem, de um lado e do outro. Tirar o eixo de transporte e este protetor das pastilhas. Vamos colocar a roda. Tenham atenção que há uma peça mais estreita e outra mais larga. A mais estreita é para o lado das pastilhas. E agora é apertar. Isto está a bombar! Colocar os pedais e, como já sabem, é de um lado e do outro. Vamos lá virar a menina ao contrário. E aqui está ela, companheiros, como a Engui já nos habituou. Epá, muito, mas muito bem embalada e fácil de montar. Já sabem que aí na descrição do vídeo está o link para esta bike e o link geral da Engui. Está lá o código de desconto também. Epá, e agora siga para test ride. Companheiros, eu avisei logo que ia ser muito rápido. Pá, aquela qualidade de embalagem que a Engui já nos habituou, não é? E muito fácil de montar. Vamos para o teste de travagem, bora. Siga! Siga, siga, que isto sobe tudo. É um espetáculo. E vamos começar já com o travão de trás, que é aqui no sítio como deve de ser. Travões hidráulicos, não é? É assim, os travões mecânicos travam bem. Lá está, como eu tenho dito. Pá, mas estes hidráulicos, a qualidade é outra. São muito mais lineares, não há hipótese. Bora lá. Então vamos ao travão da frente, companheiros. Vamos lá aqui ao travão da frente. Vamos lá isto. Olha lá! Vocês vejam a travagem disto, ok? Pá, bloqueia mesmo, não há hipótese. A bike é pesada, mas ela empinou logo, ok? Atenção a estes travões, isto trava muito. E vamos lá os dois ao mesmo tempo, companheiros. Vamos lá isto. Epá, é imediato, imediato. Estes travões são espetaculares. O da frente, aprendam a dosear, porque senão ela vira. Ela tem 30 e tal quilos, mas vira. Porque ele trava realmente muito. E só na curtição, vamos fazer aqui um bocadinho de calçada. Ela não é muito irregular, mas epá, isto é como se estivesse a andar em asfalto completamente liso. Pá, tem uma estabilidade esta bike. Esta suspensão é qualquer coisa de espetacular. Espetacular mesmo. Muito bom mesmo. Se a L20, o modelo anterior, já era campeã de vendas, esta aqui de certeza que vai superar tudo. Pá, está muito fixe. Suspensão atrás, o facto de ser dobrável. Companheiros, pá, grande a pinta de bike, grande a pinta. E vamos a mais uma paragenzinha. Vamos lá. Portanto, os que já conhecem a dinâmica do canal já sabem o que é que se trata, não é? É aquela cena do costume. Vamos ao teste de iluminação. Bora lá. Até já. Então vamos lá a um rápido teste de iluminação. Siga! Digo-vos já que este farol é dos melhores que eu já testei. Não sei como é que está aí na imagem, mas aqui está muito, mas muito fixe. O farolim tem uma ótima presença e tem a tal sinalização de travagem, ok? Ou seja, nota alta, nota alta. Vamos a considerações finais. Conclusões finais da iluminação. Claro está que ainda falta aí um percurso bastante engraçado, não é? Pá, muito, mas muito agradado com as luzes desta menina, digo-vos já. O farol, pá, até esta bujarda que vocês estão a ver, dá para regular. Já tive faróis de 4 polegadas e meia, que se calhar não iluminavam tão bem como este. Em relação ao farolim, tem aqui um pormenor curioso. Para já tem uma grande iluminação de presença, ok? E depois tem aqui um pormenor curioso, que é, eu agora travo e não dá sinalização de travagem, mas em andamento dá. Espetáculo. É um pormenor giro. E pronto, companheiros. Muito agradado mesmo. Agora, siga para o off-road. E está à vista a iluminação, não é, companheiros? Agora vamos fazer aqui um bocadinho de off-road, mas antes disso vou-vos mostrar a app e o display. Começo já por vos dizer que o display, se estiver aí com um flicker na imagem, não é do display, é do oscilador aí da câmara, ok? Portanto, aqui tem o nível da bateria. Neste caso, como tem as luzes ligadas, tem aqui o sinal das luzes. Aqui é porque está emparelhado com a app. Aqui a velocidade a que vamos. Aqui, neste caso, é a trip. Se eu carregar aqui no i de informação, passa para o odómetro, o tempo em que o display está ligado, o máximo de velocidade que já se deu
agora nesta trip. Este aqui não consigo perceber, que normalmente é a velocidade média, mas velocidade média não pode ser 0.1, portanto ainda não entendi bem. E aqui voltamos novamente à trip. Aqui é os níveis de assistência, portanto vou subir e vou descer. Devo-vos dizer também que aqui é a buzina, ok? Em relação à app que está aí representada, muito fácil de registarem. Esta não tem nenhum QR Code, mas tem o número de série que está aqui atrás e tem o número do quadro que está aqui debaixo, ok? Introduzem esses dois números, introduzem a vossa fatura e pronto, e dizem a data da compra, registam, está feito. É só deixarem que ela emparelhe com o display. Eu quando fiz o vídeo da Anywhere já expliquei esta app, mas ali tem uma série de funções que esta aqui não permite, porque não tem aqui o GPS integrado, aquelas coisas todas, mas a L20 Pro já tem isso tudo. Esta basicamente dá para ligar e desligarem as luzes, ok? O lock não funciona, só funciona na versão Pro. Aqui será para mudar os níveis de assistência, este telefone tem aqui um toque um bocado esquisito. Tem as informações da duração, da distância, por aí fora. Aqui podem gravar o vosso percurso, basta fazer start, ele grava-vos o percurso. Aqui no Home tem as informações do vento, da umidade, de visibilidade, por aí fora, uma série de coisas. Neste momento não tem informação nenhuma, porque este smartphone está sem dados, ok? Mas voltando aqui à e-bike, aqui nestes 3 pontinhos já sabem que podem dar o nome que quiserem à vossa máquina, entre outras coisas. A informação da bike, o estado da bateria, e o One Bike My Bike serve para vocês desconectarem a máquina da vossa conta da Engui, ok? E só aí é que alguém pode conectar a máquina a outra conta, enquanto vocês não desvincularem a vossa conta desta bike ou esta bike da vossa conta, pá, ninguém pode controlar esta bike com app nenhuma, ok? E dito isto, vamos lá fazer aqui um bocadinho de off-road só para curtir. Vamos lá isto. Siga, siga. Olha para isto, a andar aqui. Pá, brutal. Brutalíssimo. Muito bom. Pá, esta suspensão, ela com a outra no espigão da L20 anterior era fixe, mas esta aqui é outra qualidade, é outra qualidade mesmo. Pá, muito fixe. E este Slim, pá, é incrível. Melhor que este só mesmo da minha X26, ok? Pá, até agora, pá, é mesmo ergonómico, ok? Muito fixe. Grande a curtição. Vamos lá isto. Pá, anda muito bem aqui na terra. Isto é uma máquina urbana, ok? Mas eu considero que isto seja uma máquina campestre também. Pá, porque funciona muito bem em terra. Absorve aqui que é um espetáculo. Muito fixe mesmo. Vamos lá dar-lhe. Tirar aqui uns dentinhos. Ora, vou com assistência 3. Vamos lá dar assistência 5 e vamos lá dar boost. Aí bem até derrapa. Olha para isto. Vamos lá isto. Olha a facilidade com que isto sobe, meu. Pá, 75 Nm aqui com o boost metido. Lá vai. Epá, continua caída aquela árvore. E pronto, companheiros, isto sobe que é um espetáculo. Vamos parar aqui na zona da árvore, ok? Esta árvore está caída já aqui há um tempo, desde os vendavais. E pronto, subiu que foi um espetáculo. Maravilha. E vamos lá a conclusões finais. Vou-vos dizer o que é que eu acho desta Engui L20 3.0 Boost. A primeira coisa a destacar é este upgrade fantástico que a Engui fez a este modelo L20. Se a versão anterior era uma campeã de vendas, nem imagino onde é que esta vai parar. Só o facto de agora ser dobrável é logo uma mais-valia. E o meu maior destaque vai para esta assistência ao torque da Mivice. Pá, espetacular. Mete-lhe aqui um caráter premium. Este guiador mais largo e completamente ajustável, top. O facto de agora vir com travões hidráulicos e com o desempenho que estes têm é mais um plus. Pá, e estes punhos têm um grip incrível. Este selim ergonómico
pá, dá-te um conforto acima da média. Outro dos upgrades que me agrada bastante é o facto de a bateria agora estar integrada no quadro e não ser aquela destacável aqui atrás. Como perceberam, gostei muito do desempenho da iluminação, epá, e gosto muito, mesmo muito, desta atenção ao detalhe. Um desempenho irrepreensível deste motor com 250 watts, pá, chega e sobra. Então, carregando aqui no botão de boost, vai lá vai. E também com excelente desempenho e irrepreensível é a suspensão desta bike. A falha que lhe encontrei é o facto de não termos uma tomada USB para carregar o smartphone. Temos a app ligada ao display, faria todo o sentido. E aqui vão os meus agradecimentos à Engui por todo o apoio ao canal. Obrigado mesmo. Obrigado, companheiros, por estarem desse lado. Sejam felizes, porque isto é do caraço.